Hola, mis amores, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camus y estaré aqui com vosotros, os ajudando a aprender el espanhol. Agora, classe 18. Nosso objeto de conhecimento, advérbios, detalhamento, advérbios de modo, lugar, tempo, negação, afirmação e intensidade. São muitos advérbios. Vamos a estudar? Hola, hola, mis amores, queridos estudiantes. Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Hoy nuestro contenido son los advérbios. Los advérbios son muchos. Hay muchos advérbios. Es un universo lleno de contenido. Então, os advérbios, eles são um universo, gente, cheio de informações. Muitas informações essenciais para o nosso estudo da língua espanhola, né? Para a nossa aprendizagem, para a nossa fala, para a nossa escrita. Então, os advérbios são essenciais para que haja uma comunicação aí coesa, informativa. E para começar, contextualizando, né, o nosso objeto de conhecimento, eu os convido a descobrir o conceito. Afinal, professora, que é um advérbio? Vamos ver. Então, um advérbio é uma palavra, tá bom? São palavras que descrevem um verbo. Então, se a gente for olhar, a palavra advérbio tem o nome verbo ali no meio, né? Então, um advérbio descreve um verbo, tá bom? Ou seja, né? Ou também um adjetivo, tá bom? Ele também pode descrever um adjetivo. E também pode, né? Descrever um outro advérbio dentro de uma oração. Eles podem se complementar. Então, os advérbios respondem às perguntas. Então, quando a gente utiliza um advérbio, ele está respondendo alguma dessas perguntas. Quando? Donde? Como? E também, hasta que ponto? Então, várias perguntinhas são resolvidas e solucionadas com o uso do advérbio. Então, piensa em los advérbios como caricaturas da comunicação. São uma classe de palavras que agrega uma descrição mais detalhada à la acción del verbo, tá bom? Então, eles vão descrever de forma mais detalhada o que, professora? A ação do verbo. E eles modificam ou complementam também adjetivos e até mesmo outros advérbios, né? Com certeza, nós já ouvimos falar sobre as locuções adverbiais. Então, nós também temos esse complemento. E aí, para agregar um grado de comparação. Então, podemos ter esse grau de comparação dentro desse uso de los advérbios. São muitos, eles são vários, né? Mas na nossa aula, nós vamos nos deter a alguns. Então, observem de uma forma geral aqueles advérbios que nós vamos ver com detalhe, com carinho durante a nossa aula. Primeiro vai ser o advérbio de lugar, lá no início, né? De lugar. Temos aí alguns exemplos, depois vamos ter de tempo, o nome é bem sugestivo, não é mesmo? Vamos ter de modo, quem nunca ouviu falar dos advérbios de modo? Vamos ter também de cantidad. Cantidad é um nome parecido com português, né? É quantidade. Vamos ter de afirmação e também os advérbios de negação. E vamos ter os advérbios de duda, tudo bem? Então, serão aí 7 advérbios, classe aí, grupos de advérbios para a gente estudar e aprender um pouquinho nesse momento. E aí eu trago para vocês agora alguns exemplos, para a gente ver eles aplicados dentro dessas frases. O nosso primeiro exemplo fala o seguinte: habla deprisa, porque estou retrasado. Então, aí a gente verifica que o nosso advérbio está em destaque
né? E é deprisa. E eu falo, habla deprisa porque estou retrasado. Então, eu estou falando para você falar o quê? Rápido, né? Porque eu estou atrasada. Então, o advérbio deprisa modifica o verbo hablar. Então, ele está fazendo essa modificação no verbo hablar. Então, o adjetivo dá informação sobre a forma que o sujeito deve hablar. E de que forma o sujeito deve falar? Deprisa, não é mesmo? Ele precisa falar rápido, depressa. Então, ele modifica aí o verbo. Não é simplesmente só falar. É falar depressa, ou seja, hablar deprisa, tá bom? Nosso segundo exemplo diz, está bastante listo este perrito. Né? Então, o advérbio bastante cambia o adjetivo listo. Aqui, nós temos, na primeira frase, nós temos um verbo, hablar. Mas no segundo exemplo, nós temos um adjetivo, listo, né? Então, aqui o advérbio, ele está mudando esse adjetivo, indicando a quantidade de astúcia del perrito. Então, quando ele fala, está bastante listo este perrito, ele quer dizer que esse cachorrinho, ele está bem agitado, né? Ele está bem atrevido, ele está astuto. Então, a quantidade quer dizer que está muito, está bastante. Nosso próximo exemplo fala, desafortunadamente, sucedeu uma terrível tragédia. Então, o nosso advérbio grande, né? Desafortunadamente. Então, esse advérbio modificou toda a oração que vino depois. Como assim, professora? Modificou toda a oração, né? Então, o que quer dizer? Desafortunadamente, ele deixou a seguinte frase de uma forma muito triste, né? Então, ele modificou tudo aquilo que veio, que vai vir após esse advérbio. Perfeito. Então, agora vamos a conhecer o primeiro grupo de advérbios, que são os advérbios de lugar. Então, mira este lugar. Então, mirem, né? Olhem, percebam onde eu estou. Observem a paisagem, né? Vamos contemplar com outros olhos o que vocês estão vendo aqui, né? No meu cenário. O que vocês sentem quando vocês olham para este lugar? Vocês conhecem, né? Aqui atrás nós temos a Basílica, a Igreja da Sagrada Família, lá em Barcelona, na Espanha, que é um ponto turístico aí mundial famosíssimo. E trazendo esse cenário, olhem com carinho, com atenção, percebam os detalhes, né? Eu trago os advérbios de lugar. Com os advérbios de lugar, indicamos a ubicação, ou seja, a localização de los objetos, personas ou animales respecto a la persona que habla ou respecto de outras personas ou objetos. Ou seja, nos advérbios de lugar, eles vão sempre indicar a localização de pessoas, de animais ou de objetos, né, em relação à pessoa que está falando, ou, né, em relação a outras pessoas e a outro objeto. Então, vamos entender que todos os advérbios de lugar, eles vão localizar alguém ou alguma coisa dentro da nossa oração. Aqui nós temos alguns exemplos de advérbios de lugar. Vamos ver uma lista aqui com vários, né? Temos, na primeira coluna nós vamos ter os advérbios no espanhol e na segunda nós temos lá tradução, que é para o nosso português. Então, eu tenho abaixo, abaixo, aí, aí. Então, a diferença aí, né? Tem um H, temos allí, que significa ali. Temos aqui, que também esse aqui. Temos alrededor, que significa ao redor. Mira-me alrededor. Então, olha aqui ao meu redor. Temos cerca, cerca é perto. Temos delante, que é diante. Detrás, que é atrás. Lejos, que é longe. Que diferente, né? Agora vamos ver alguns exemplos
aqui comigo de pertinho com esses advérbios de lugar aplicados. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, no primeiro, eu tenho abajo, né? Meu advérbio aí é abajo. E vamos ver a frase em que ele está aplicado. Então, navegamos rio abajo, tá bom? Navegamos, né? Rio abaixo. El perro estaba ahí. Nosotros vivíamos allí. Te esperaré aqui. Miramos alrededor, pero não encontramos nenhum restaurante. Então, nós olhamos ao redor, mas não encontramos nenhum restaurante. Então, la escuela es cerca de mi casa. A escola, ela é perto, tá bom? Cerca é perto. La verdad está delante de tus ojos. Então, a verdade está diante dos teus olhos. E los zapatos están detrás de la puerta. E eu vivo lejos de mis padres. Então, se vocês analisarem cada uma dessas frases, vocês vão perceber que todas estão localizando alguma coisa. Por exemplo, eu vivo lejos de mis padres. Eu estou falando que eu moro onde? Eu moro longe, né? Eu moro longe dos meus pais. Então, eu estou localizando isso. Então, a localização nessa frase quer dizer que é longe, né? É longe. E aí, saindo agora dos advérbios de lugar, entendendo que eles localizam pessoas ou objetos dentro dessa frase, nós chegamos em los advérbios de tiempo. O nome é bem sugestivo. Advérbios de tiempo. Tiempo, mira el reloj. Então, olha o relógio. Então, estamos falando de tempo, temos um relógio. A gente entende, sim, que no português é o mesmo que tempo. Então, os advérbios de tiempo introduzem informação temporal a la oração, indicando-nos o momento, a duração ou a frequência da ação. Então, quando a gente for utilizar um advérbio de tempo, a gente está introduzindo aí uma informação temporal. Isso quer dizer que eu estou indicando o momento ou a duração, né, daquela ação, ou a frequência da ação do nosso verbo, né, e tudo mais. Então, lembrando, advérbios de tempo, ele vai aí introduzir, marcar o tempo daquela ação dentro da nossa frase. Vamos ver alguns exemplos de advérbios de tempo. Então, lembrem-se, lá na primeira coluna, nós temos os advérbios de tempo em espanhol e na segunda nós temos a tradução. Então, ahora, agora, anoche, que quer dizer ontem à noite, antes, que é o mesmo do português, antes, aún, ainda, que diferente, né? Ayer, ontem. Nossa, professora, ayer, ontem. Después, depois. Temprano, olha só como é cedo em espanhol. Temprano. Nós temos também mientras, muito diferente, que significa enquanto. Temos anteanoche, que significa anteontem à noite. Que palavra? Uma palavra, né, toda para indicar que foi antes de ontem à noite, né? Oi, que quer dizer hoje. Oi não é o oi, né? O oi é hola. Oi vai significar hoje. E temos mañana, que significa, né, manhã ou amanhã. Então, agora vamos ver esses advérbios de tempo aplicados em algumas frases. Vamos dar uma olhadinha. Nosso primeiro advérbio é ahora, né? Nossa frase, Carmen chegou ahora. Carmen chegou ahora, quer dizer que a Carmen chegou agora, né? Anoche volvimos a las 3 de la mañana. Então, ontem à noite eles chegaram 3 da manhã. Cheguei antes que Leandro. Então, eu cheguei antes do Leandro. Aún não sei se é verdade. Eu ainda não sei se é verdade. Ayer, ou seja, ontem, foi meu cumpleaños. Ontem foi o meu aniversário.
Então, cheguei depois do amanhecer. Eu cheguei depois do amanhecer. Podíamos cenar temprano hoje. Então, hoje a gente podia, né, jantar o quê? Cedo. Eu estudo mientras tu ves a televisão. Então, eu estudo enquanto você assiste televisão. Luiz hizo um concerto ante a noite, ou seja, antes de ontem à noite. E hoje é o cumpleaños de Miguel. E amanhã será miércoles, ou seja, amanhã será quarta-feira, tá bom? E aí, saindo de los advérbios de tempo, chegamos em los advérbios de modo. Advérbios de modo, já ouviram? Então, los advérbios de modo nos indicam a maneira como se realiza uma ação. E antes de seguir aos nossos exemplos, eu os convido a contemplar o nosso cenário. Observar alguma coisa? Algo nesse cenário deslumbrou todos vocês, os olhos? O que vocês sentem ao olhar o sol, as árvores, as folhas, né? Então, dentro do nosso cenário de los advérbios de modo, eu trago aqui alguns exemplos de advérbios de modo. Lembrando que lá na nossa primeira coluna serão os advérbios de modo em espanhol e na segunda a tradução em português. Então, assim, assim, bien, bem, despacio, devagar, deprisa, depressa, pior, pior, melhor, melhor, facilmente, facilmente. Então, vamos ver esses advérbios de modo aplicados em frases. Lembrando que os advérbios de modo indicam como algo será feito. Então, vamos lá aos nossos exemplos. Nosso primeiro exemplo diz, referente ao advérbio de modo así, tudo bem? Então, sempre fui assim. Has hecho todo bien, então você fez tudo bem. Pode falar mais despacio, por favor? Você pode falar um pouco mais devagar, né? Caminhava deprisa para não perder o autobús. Então, deprisa, depressa, rápido. Foi o presidente que peor tratou a la gente. Então, pior, debes fazer tu trabalho de la melhor forma possível. Então, como que ele tem que fazer esse trabalho dele? Da melhor forma, né? Então, esse é o modo como ele tem que fazer o trabalho dele. He aprendido su teléfono facilmente. Então, visualizem os nossos exemplos e aí vocês conseguem compreender o modo como essas situações aconteceram, né? De que forma ele aprendeu o telefone dela. Então, ele aprendeu facilmente. Então, advérbios de modo vão indicar aí a forma como isso aconteceu. E agora, saindo de los advérbios de modo, chegamos a los advérbios de cantidad, de quantidade. Gente, pode apreciar o nosso cenário, né? Todos os balões lá em Capadócia, tá bom? Então, aqui estamos em Capadócia para falar sobre los advérbios de cantidad. Então, mira la cantidad, né? Então, temos muitos balões. Observem a quantidade de balões no céu. Então, os advérbios de cantidad se utilizam para indicar a intensidade com que algo sucede. Então, nós vamos falar da intensidade, né? Da quantidade com que algo vai acontecer, tá bom? E aí eu trago alguns exemplos para vocês verem. Alguns advérbios de cantidad. Lembrando que na nossa primeira coluna estarão, né, os exemplos em espanhol e na segunda coluna lá a tradução. Vamos ver alguns desses exemplos de advérbios de cantidad? Vamos lá, vamos seguindo. Primeiro, además, que significa além disso, bastante, que é bastante no português, casi, que é quase, mas, que é o mais. Aqui lembrando que nós não vamos ter o i, somente o acento para indicar que é mais. Menos, menos. E aí a palavra muito eu posso falar de duas formas. Eu posso falar mucho
ou eu posso falar muy, né? Vai depender de todo um contexto. Pouco, que significa pouco, a tan, que é tão, e tanto, que é tanto. Então, vamos ver agora os nossos advérbios de quantidade aplicados em exemplos. Vamos dar uma olhadinha aqui de pertinho. Nosso primeiro exemplo, además. Então, atenção. No voy al estadio porque estoy cansada. E, además, não me gusta el fútbol. Ou seja, eu não vou ao estádio porque eu estou cansada. E, além disso, eu não gosto de futebol, tá bom? Hemos comido bastante. Casi se te olvida. Então, quase que você esqueceu. Soy más alto que mi padre. Habla menos y haz más. Olha aqui, aqui já temos outro, né? Te quiero mucho. Ou ele está muy triste. El niño come poco. ¿Y por qué quieres un coche tan grande? E he llorado tanto. Então, aqui são os nossos advérbios de quantidade. Então, observem que ele está falando da intensidade com que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, na nossa última frase, he llorado tanto, né? Quanto que eu chorei? Tanto, quer dizer que foi muito, né? Quando eu digo ele está muito triste, quanto que ela está triste? Muito, quer dizer muito, muito triste. Então, esses são os advérbios de quantidade. Eles vão indicar aí a intensidade com que as coisas acontecem. E saindo de los advérbios de cantidad, vamos a los advérbios de afirmación. Entonces, los advérbios de afirmación. Y vamos, como ya indica el nombre, los advérbios de afirmación se utilizam para afirmar algo. Simples, né? Muito simples. Agora, né, já passeamos aí pela Espanha, já fomos à Turquia, na Capadócia, e agora estamos em Guatapé, em Colômbia. Mira, linda, né? La calle, llena de colores, muitas cores. Então, aprecie mais um lugar na Colômbia. O que vocês estão vendo, né? O que vocês sentem quando vê? E aí, com esse cenário, nós vamos falar dos advérbios de afirmação. Lembrando que eles são utilizados para sempre afirmar alguma coisa. Por exemplo, na nossa primeira coluna, nós vamos ter os advérbios em espanhol e na segunda, a tradução deles. Advérbios de afirmação. Vamos olhar cada um deles. Vamos ter sí, que quer dizer sim, claro, claro, ciertamente, que pode ser certamente, claro, com certeza, cierto, que é com certeza, também, que é também, já, que é o nosso já, e exacto, que quer dizer exato. E agora vamos ver os nossos advérbios de afirmação aplicados em exemplos. Então, começando com si. Observem que aqui o si, ele não tem o M, né? No espanhol, não tem o M. Ele tem um acentozinho no I. E eu digo, si, tienes que hacer algo. Sim, você tem que fazer algo. Maria vendrá contigo? Claro, né? Estás seguro? Ciertamente. Ou seja, você tem certeza, né? Certamente, eu tenho certeza, com certeza. Cierto, cierto, não lo sei, né? Então, com certeza eu não sei, tá bom? Então, su hijo es mentiroso y él también. Já se vê que ele não está bem. Então, o advérbio de afirmação, já. Então, já dá para ver que ele não está bem, né? E le perguntei se Juan chegaria el miércoles e me dijo exacto. Então, ela perguntou se o Juan ia chegar na quarta-feira e ele disse exato, sim, né? E aí, agora, saindo da afirmação, chegamos em la negação. Os advérbios de negação no deserto do Atacama, no Chile. Então, os advérbios de negação se utilizam para negar enunciados. Enquanto na afirmação se afirma, na negação se nega. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos de advérbios de negação que nós temos.
No, que quer dizer não. Nunca, que é nunca no português, se escreve do mesmo jeito. Jamás, jamais ou nunca. Tampouco. Tampouco significa tampouco ou também não. Vamos olhar cada um deles aplicado em nossos exemplos. Nossa primeira frase diz, não me gustou, su madre, né? Então, o no aqui. Nunca he viajado a Chile. Então, eu nunca viajei ao Chile. Mas a gente acabou de ver o deserto do Atacama, então tá ótimo. Jamás ha ido à playa. Então, ele jamais, nunca foi à praia. E aún no ha llegado e tampoco llamado. Essa frase ela é interessante porque ela fala o seguinte, ainda não chegou, ele ainda não chegou. E tampouco, ou seja, né, tampouco e também não ligou. Então, tampouco ele vai ter essa posição de também não dentro da frase. E agora, saindo de los advérbios de negação, chegando ao nosso último grupo de advérbios, los advérbios de dúvida. Lembrando que dúvida quer dizer dúvida no espanhol, né? Que legal, né? Nós temos aí vários apelidos, várias pessoas maravilhosas que se chamam Duda, não é verdade? Mas no espanhol, Duda é dúvida. E os advérbios de dúvida se usam para expressar a incertidumbre ou dúvida da pessoa que habla. Ou seja, eles se usam para expressar a incerteza ou a dúvida da pessoa que está falando. E aqui nós estamos nessa praça maravilhosa que fica em Sevilla, na Espanha, tá bom? Vamos ver alguns exemplos de advérbios de dúvida. Acaso, que pode significar duas coisas no português. Por acaso ou talvez. Quiçá é muito utilizado no espanhol, que quer dizer talvez. Provavelmente, que é o nosso provavelmente, e possivelmente, que é o nosso possivelmente. Vamos ver esses advérbios de dúvida aplicados lá nas nossas frases, nos nossos exemplos. Lembrando que aqui, acaso tem dois tipos de tradução, não é verdade? Quando ele quer dizer por acaso no português, acaso habrán perdido la llave del coche? Então, por acaso vocês perderam a chave do carro? E se eu quero dizer talvez, acaso vaya a la fiesta? Então, talvez, né, vou à festa. Quizá viaje à Espanha. Então, talvez eu viaje à Espanha, né? Tomara que eu viaje à Espanha. Então, há uma dúvida, uma incerteza sobre essa viagem. Provavelmente irei à la playa amanhã. Então, provavelmente, eu vou à praia amanhã, não é uma certeza. E possivelmente, esta é a melhor universidade de la ciudad. Então, possivelmente, essa é a melhor. E aí, saindo de tudo isso, nós vamos à la posição do advérbio. Então, normalmente, os advérbios vão depois do verbo ou antes do adjetivo ou advérbio al que modificam. Pero também pode ir ao princípio da oração. Então, vamos olhar aqui de algumas formas. No nosso primeiro exemplo diz, el gato de Lucia, mira el gato de Lucia, né? Duerme placidamente en el sillón. Aqui o nosso advérbio, ele está vindo depois do nosso verbo, aqui ó, depois do verbo. E na nossa próxima frase diz, normalmente el gato duerme en el sofá junto a la ventana. Aqui ele está indo antes, bem no início, normalmente, tá bom? E aí, para finalizar a nossa aula, vamos verificar a trabalhar algumas frasezinhas, né, que a gente pode identificar. Então, eu tenho aqui, na minha primeira frase, la estrella si brilla. Aqui eu tenho um advérbio de afirmação. Sim, la estrella no brilla mais. Advérbio de negação, não brilha mais. Las estrellas brilham lejos. Quer dizer que elas brilham longe, advérbio de lugar.
Las estrellas brillan tanto. Tanto é um advérbio de quantidade. La estrella tal vez no brilla, um advérbio de dúvida. E las estrellas siempre brillan, é um advérbio de tempo, né? Elas sempre brilham. E las estrellas brillan constantemente. Então, é um advérbio de modo, né? Elas brilham constantemente. Então, meus amores, essa foi a nossa aula sobre o universo dos advérbios. Conhecemos aí 7 grupos de advérbios e ficamos por aqui. Nos vemos na próxima classe. Hasta luego!